Oi, meu nome é Ian, e como foi dada a liberdade criativa de fazer qualquer coisa que a gente quisesse para falar um pouco sobre a história da acústica, eu resolvi fazer um vídeo, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer, falar para a câmera ou falar para as pessoas. Eu vou tentar ser breve aqui e vou dar um resuminho sobre a história da acústica até nos dias de hoje. Bom, a história da acústica ainda está sendo escrita, né? Até hoje, até os dias atuais, porque é uma área que ainda está crescendo muito, é uma área que tem muitas outras sub-áreas sendo conhecidas. Então eu vou trazer um pouco da história até aqui para contextualizar onde a gente está hoje. Acredita-se que tudo se iniciou no Egito, ali por volta de 1350 a.C., onde hieróglifos mostravam pessoas tocando instrumentos de cordas da época. Saindo de 1350 a.C. para mais ou menos 500 a.C., mas na Grécia, temos Pitágoras. Sim, Pitágoras que criou a relação entre comprimento de cordas e tensão, que realizou vários experimentos relacionados a cordas vibrando, descobriu a relação entre comprimento de corda e tom, e assim ele estabeleceu uma relação numérica, e daí nasceu a escala pitagórica. Um dado a mais, por curiosidade, na China, em 270 mais ou menos antes de Cristo, eles já usavam um sistema de afinação baseado em sinos, onde eles tinham um sino base que eles sabiam que estava afinado, eles tocavam esse sino, e todos os outros que entravam em ressonância, eles sabiam que estavam afinados também. Século 100 a.C., Heron mostra a relação entre ângulo de incidência e ângulo de reflexão em ondas. Chegamos no século 1 a.C., onde Vitrúvio traz várias problemáticas dos teatros da época, e ele avalia todas essas características de reverberação, eco, inteligibilidade de fala. Ele era um arquiteto e engenheiro que contribuiu muito para a acústica na época. Chegando na Idade Média, a gente fala muito de acústica em catedrais, que não eram boas para fala, em geral, mas favoreciam o canto gregoriano. Suas abóbadas e cúpulas ajudavam a criar esse ambiente de reverberação. Ainda vem o período gótico, com construções maiores ainda, e com as mesmas características, onde havia eco, reverberação e pouquíssima inteligibilidade de fala. Após tudo isso, chegamos no Renascimento, com uma arquitetura muito mais harmoniosa e que favorecia a acústica. Agora entramos em alguns nomes da acústica que foram muito importantes por um período muito longo, até chegar no século XIX, que eu já vou falar. Em 1630 temos Mersenne, que realizou os primeiros experimentos sobre velocidade do som, e ele colocou que é 450 metros por segundo, independente da localização e intensidade. Ele também realizou muitos experimentos com cordas vibrando. Em 1670, Christian Huygens. Ele traz a compreensão do som como um fenômeno de propagação de ondas. Em 1673, Athanasius Kircher traz estudos em estruturas côncavas, e ele traz um modelo de estudo de acústica como raios. Em 1710, chegamos em Isaac Newton, com a primeira derivação teórica da velocidade do som. Logo em seguida, em 1711, John Shore traz o diapasão, ferramenta usada até hoje em vários experimentos de física, por exemplo. Em 1759, temos Leonhard Euler, com a equação de propagação de onda unidimensional. Em 1787, Ernst traz o comportamento de chapas vibrando. Aqui chegamos no século XIX, um século-chave que teve vários acontecimentos que cooperaram para a acústica, inclusive para a acústica moderna. Vou até pegar minha lista aqui para falar todos os acontecimentos, que é uma lista bem grandinha. Tivemos a derivação teórica bem-sucedida da velocidade do som. Augustin Fresnel fez a descrição matemática do fenômeno de interferência e difração do som. Hermann von Helmholtz, vocês devem conhecer, com o ressonador de Helmholtz. Ele também foi um dos primeiros a começar a entender melhor a audição humana e fazer experimentos sobre a audição humana. Ele também começou a criar teorias de percepção do som. Também temos Lord Rayleigh, com a publicação do livro Theory of Sound, que traz uma grande variedade de problemas acústicos, soluções teóricas e cálculos de estrutura vibrante. Ele também traz assuntos como radiação, difração e dispersão do som. E chegamos em 1877 com Thomas Edison. Sim, a invenção do fonógrafo. Pela primeira vez foi possível gravar um áudio e ouvir depois. Entrando agora no século XX, também muito importante para a acústica moderna, em 1900, Wallace Sabine funda o estudo de acústica de salas e desenvolve o conceito de tempo de reverberação que usamos até hoje. Ali por volta de 1930, Harvey Fletcher, que era um pesquisador de psicoacústica, investiga sobre volume e intensidade de sons complexos. E após esse breve resumo, a gente chega nos dias atuais, onde temos vários exemplos de pessoas que estudam acústica até hoje próximas de nós, afinal a gente está num curso de engenharia acústica. Como eu disse, é uma história que ainda está sendo escrita, áreas novas estão surgindo, as áreas que já existem estão sendo ramificadas e muita coisa nova e muita coisa legal está sendo descoberta. E é isso.